Olá, eu sou o professor Marcelo Roseira e esse é o canal Matemática de Pai para Filho. Dando continuidade então a esse início de trabalho que nós estamos fazendo, eu acabei de apresentar para vocês aqui um resumo, muito simplificado do sistema cartesiano, representando alguns pontos, falando das características dos eixos x e y, das características dos pontos que representamos nesse sistema, que nós chamamos de plano cartesiano, ou seja, o ponto de coordenadas x, y, onde x eu chamo de abscissa, o y de ordenada. Vimos ali as características do posicionamento desses pontos em cada uma das 4 regiões que o cruzamento desses dois eixos determina. E agora nós vamos fazer um exercício para poder servir de ilustração como você vai precisar trabalhar com essas informações. Então a questão está posta aí na tela para você. Vamos dar uma lida nela então, apenas para início de conversa. Então sejam A e B 2 pontos no plano cartesiano. Então ele deu as coordenadas desses 2 pontos. Então o ponto A de coordenadas 1, 2 e o ponto B de coordenadas 3, 2. E ele diz o seguinte, que nesse plano o segmento AC é obtido a partir do segmento AB por uma rotação de 60 graus no sentido anti-horário em torno do ponto A. Então repara que o ponto A é um ponto bastante importante nesse problema. E o que ele quer saber são as coordenadas do ponto C, tá bom? Então vamos representar os nossos eixos cartesianos, identificar cada um desses pontos, exercício que nós já fizemos no vídeo anterior, e agora usar essas informações para tentar chegar aí no que ele pede, tá? Então aqui já fiz o eixo X e agora aqui o eixo Y, tá? Vamos tentar identificar cada um desses pontos. Então o ponto A de coordenadas 1 e 2, tá? Eu vou espaçar um pouquinho aqui a minha régua, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, embora eu não vá precisar, e no eixo y, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, apenas para colocar ali as nossas escalas, então eu preciso do x igual a 1, e preciso do y igual a 2, e preciso também do x igual a 3, e o y igual a 2 já está registrado. Então aqui, esse ponto, que é um ponto bastante importante na solução do problema, esse ponto que a gente vai chamar de ponto A, e o ponto B, esse que tem coordenadas 3, 2. Então está aqui o ponto B. Eu posso até imaginar, e como ele definiu aqui um segmento muito bem representado, posso imaginar até como se fosse um vetor aqui, e não apenas um segmento, que une esses pontos A e B. Imaginar um vetor que está apontado de A para B, Lembrando que vetor tem sentido, Eu agora vou fazer uma reta que faz 60 graus com esse segmento AB, para poder representar o tal ponto C aí que ele colocou no problema, Então, imaginando aqui uma reta partindo do ponto A, de tal forma que ela, imaginamos aí, tenha esses 60 graus, Então, por exemplo, tomado no sentido anti-horário, que é um sentido bastante comum aí na representação dos nossos problemas, quando a gente for falar do coeficiente angular, que é uma aula que eu vou liberar para vocês um pouquinho mais à frente, você vai ver que também a definição desse ângulo que dá origem ao coeficiente angular também é medido e representado nesse sentido anti-horário. Então aqui um ângulo de 60 graus, ok? Eu preciso ter o cuidado, de perceber que ao fazer esta rotação do segmento AB, desse ângulo de 60 graus, quando eu identificar o ponto C, aqui nessa reta que eu desenhei,
a medida do segmento AC é rigorosamente igual à medida do segmento AB. Tá? Então, esse tamanho do vetor aqui, né, o módulo desse vetor, ele se desloca completamente para poder definir aqui também a medida do segmento AC. Tá? Então, o ponto C está aqui numa posição, que é o que eu quero identificar, ou seja, eu vou chamar de coordenadas XC, YC, tá? De tal forma que esta medida do segmento que sai de A e vai até C também é igual a 2, né? Como é a medida do segmento AB. Tá bom? Então, apenas representando também ali na forma de um vetor, tá? Embora não tenha aí grandes preocupações acerca das características de vetor, lembrar você que ele também mede ali o mesmo valor que encontramos, né, para esse segmento AB. Apenas destacar aqui, né, para não ficar aí nenhuma lacuna, que nós chegamos à conclusão que o tamanho do segmento AB é igual a 2, simplesmente fazendo a diferença, né, dos valores de x obtidos aqui no eixo x, ou seja, o x do ponto B, tá, que é igual a 3, menos o x do ponto A, que é igual a 1. Então, essa diferença, 3 menos 1, é que nos dá o tamanho do segmento AB. Beleza? O que eu posso destacar dessa figura? Tá? Eu acho até que vale a pena para a gente poder identificar um triângulo retângulo aqui bem importante. Tá? Ó, eu vou colocar a reta que parte aqui do ponto A, tá? E vou representar também a reta que faz 60 graus, onde nós representamos o ponto C. Nesse momento, o ponto B para mim nem é um ponto tão importante, então eu vou até exagerar um pouquinho no tamanho aqui, representando aqui então esse ponto que é o meu ponto C, tá? E o ângulo aqui, que é um ângulo que você já sabe que o problema nos deu, que é um ângulo de 60 graus. Ok? Eu vou traçar agora aqui uma reta vertical, passando pelo ponto C, e agora esse triângulo, tá, é extremamente importante aqui, ou seja, ele tem hipotenusa igual a 2, e essas medidas, né, que são os catetos que aparecem nesse triângulo, ou seja, eu vou chamar aqui na direção horizontal, eu vou chamar aqui de alfa, e na direção vertical, eu vou chamar aqui de beta. Ora, no momento que eu conseguir calcular alfa e beta, as coordenadas do ponto C estão determinadas. Por quê? O x do ponto C, repara, essa medida aqui, ó, x do ponto C, nada mais é do que você identificar o x do ponto A e perceber que houve um deslocamento, né, de A para C, ó, nesse sentido aqui, do valor de alfa para você poder obter o x do ponto C. E como é que eu faço para poder achar o y do ponto C? Da mesma forma, eu conheço o y do ponto A, a partir do momento que eu conhecer beta, basta você somar, né, a esse y do ponto A, esse valor de beta que a gente vai obter agora aqui nesse triângulo retângulo. Ok? Como fazemos isso? Usando as propriedades lá da trigonometria, né? E a trigonometria bem básica, que é a trigonometria usando as linhas trigonométricas seno e cosseno no triângulo retângulo, a gente pode chegar à conclusão que alfa, por exemplo, né, é igual à hipotenusa, que é 2, vezes o cosseno de 60, vezes o cosseno de 60 graus. Como o cosseno de 60 graus é igual a meio, tá? Aqui vai ficar 2, que multiplica 1 meio. Eu posso simplificar aqui esse 2, e eu chego à conclusão, então, que o alfa é igual a 1. Ok?
Da mesma forma, eu consigo calcular o valor de beta fazendo 2 vezes o valor da hipotenusa, né? Vezes o seno de 60, esse cateto é um cateto oposto ali ao ângulo de 60, então 2 vezes seno de 60. E aí, isso aqui vai dar 2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3, sobre 2. Tá? Simplifico ali aquele 2, corta 2 daqui com 2 daqui, e o valor de beta é igual a raiz de 3. Ok? E como eu falei, obter então essas informações do ponto C, eu posso vir aqui e dizer, ó, o x do ponto C é o x do ponto A mais alfa. E é o y do ponto A mais o deslocamento vertical que foi acrescido ali para poder obter o ponto C, que foi o valor do beta. Tá bom? Então, x de A mais alfa, então, é 1, que é o x do ponto A, tá aqui, ó, mais alfa, que é igual a 1. E o y? O y do ponto A é 2 e o beta é a raiz de 3. Tá? Então, o meu ponto C tem coordenadas x igual a 2, y igual a 2 mais raiz de 3. Legal? Então, está resolvida aí a nossa questão. O nosso próprio esboço aqui, né, já identificava, por exemplo, que a posição do x do ponto C deveria realmente recair aqui sobre essa abscissa, né, igual a 2. Tá bom? E a trigonometria me ajudou bastante aí para eu poder perceber esse deslocamento horizontal no eixo X para poder obter a abscissa do ponto C e o deslocamento vertical para obter aí a ordenada do ponto C, ambas a partir das informações do posicionamento do ponto A. Tá legal? Então, como eu disse logo no início do problema, já estava bem evidente que esse ponto A era um ponto bastante importante nessa solução. Tá legal? Eu peço a você que você deixe nos comentários, né, caso você tenha alguma dificuldade, especialmente quando a gente recorrer a alguma ferramenta que, porventura, você ainda não tenha estudado, ou que você tenha tido alguma dificuldade de acompanhar e que eu tenha usado na solução de qualquer questão que a gente venha a colocar aqui no canal. Tá bom? Eu peço a você que, se você gostou dessa solução, se você gostou da explicação que nós demos no vídeo anterior, que você se inscreva no canal. E se você conhece alguém que está se preparando para um concurso, se preparando para uma prova importante e que vai precisar de um suporte, de informações e do estudo desses conteúdos, né, que a matemática vai exigir no momento do seu exame, que você compartilhe, né, as informações do nosso canal. Tá bom? Ativa o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você já vai ser avisado em primeira mão. Ok? Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e fico aguardando seus comentários no nosso canal. Um forte abraço, gente. Bom trabalho, bons estudos, vamos em frente.